Olá, tudo bem com você? Eu sou Simone Mello, do programa Essência Criativa, e hoje nós estamos aqui com a empresária Bruna Teixeira, que vai contar uma pra gente. Bruna, por favor, se apresente ao nosso público. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, obrigada a vocês aqui. Eu sou Bruna Teixeira, né? Tenho 42 anos, 2 filhos, né? Ana Beatriz e o Bernardo, uma de 21, gente, e um de 9, né? Tenho 3 franquias da rede Walter Scoifer de salão e 2 franquias de barbearia. Né, a minha vida é essa, eu amo o que eu faço, amo ser mãe, amo ser empresária, né? E é isso. E vim aqui dividir um pouco com vocês dessa minha história. Então, gente, eu conheci a Bruna Teixeira, né, um mês atrás, mais ou menos. Sim. E como eu sou curiosa, né, eu perguntei, né, como a Bruna começou a empreender, enfim. E achei muito interessante a história dela e vim trazer aqui para vocês. Então, vamos começar na sua entrevista, Bruna. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Obrigada. Bruna, eu gostaria de que você me contasse um pouco sobre a sua história, né? Como foi a jovem Bruna? Então, eu tive uma infância, né? Graças a Deus, muito, muito boa, muito abençoada. Meu pai também era empresário, né? E a gente, né, tinha recursos naquela época, bastante recurso. E eu não sabia o que era, né, aniversário, o que era Natal, o que era isso. Eu vivia uma vida boa. E chegou um problema de governo, né? Daquela época, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, e meu pai quebrou. A empresa do meu pai, com 800 funcionários, fecha. E ali a gente começou a viver um drama jamais vivido, né? E a gente foi para a casa dos meus avós, e até ajeitar tudo, até pegar o único imóvel que tinha sobrado da gente, que estava alugado, para a gente morar lá. A gente ficou dormindo no chão, né? Eu e minha família, né? Vivendo os recursos dos meus avós, que eram pobres, né? E aquilo me ensinou tanta coisa, menina, naquele momento, assim, eu vendo que, primeiro que a gente não tem nada, a gente tem que ser, né? Mas ali, viver aquela história toda, né, me fez ver que a gente não pode relaxar, né? A vida é uma vida de luta, e apesar de eu nunca ter vivido aquilo, eu vi que o que era a vida de verdade, né? E naquele momento, diante daquele drama todo, meu pai, né, também muito humilhado, muito mal. Meu pai ia tentando suicídio, essa parte eu não te contei, né? Minha mãe conseguiu chegar na hora. E eu determinei, assim, eu não posso aceitar isso na minha vida, né? É um momento. Eu costumo brincar com as pessoas e falar assim, gente, o deserto é pra gente passar, mas não pra ficar nele. Então a gente até passa pelos desertos na vida, mas a gente não precisa ficar nele, não. É só uma passagem. E ali eu acho que foi um deserto meu, da minha família, né? Graças a Deus teve bastante gente para ajudar a gente naquele momento. E aí dali eu falei, eu vou começar a trabalhar já, né? Eu estudava, né? Fazia 2º grau, aí fiz vestibular, passei para a faculdade, e aí eu comecei a fazer direito, né? E ali foi, né? Eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos, estagiando. Eu ganhava, assim, bem pouquinho, mas engraçado, né? Eu conto isso para todos os meus profissionais. Eu falava assim, gente, quem eu sou? Eu não sou nada. Eu não sei fazer nada na minha vida. Eu só sei estudar. E alguém tá me pagando para me ensinar. Olha que coisa incrível. Eu tô recebendo para me ensinarem a trabalhar. Era pouquinho, mas, gente, eu não tinha ganhado nada, não sabia nada. E a pessoa ainda tinha que me ensinar muito. Então, eu tinha muita gratidão, sabe? Eu tinha gratidão pela empresa que me abraçou. Eu tinha gratidão pelos meus chefes da época que me ensinaram. E ali começou a minha história, né? E dali eu saí, fui para outras empresas. E como eu sempre fui uma pessoa muito grata, sabe? Grata a Deus, grata à vida, grata às pessoas que passam na minha vida, eu acho que isso também colaborou muito. Então, todos os lugares que eu fui realmente trabalhando, fui promovida. Bruna, o que acontece? Nós empreendedores, né, eu também comecei a empreender muito cedo.
A gente tem isso na veia, né? Com 13 anos eu já não queria mais pedir dinheiro pro meu pai, né? Eu já vendia as coisas para poder ter o meu dinheirinho, para não ter que pedir nada a ninguém. Qual foi o seu aprendizado, né? Dessa fase dos 15 anos, assim? Nossa, é assim, que trabalho, né? Trabalho. Se a gente não trabalhar, não vai cair do céu, sabe? É trabalhando. Eu, agora você falou uma coisa assim, eu nesse período eu trabalhava e eu vendia aquelas revistinhas, gente. E eu ganhava mais um salário com revistinha. E eu juntava dinheiro, sabe? E eu acho que assim, você aprende a juntar dinheiro no pouco, né? Então, assim, eu me determinei, eu tive sonhos na minha vida nesse meio do caminho aí, que eu consegui. Eu falei, gente, a gente pode, né? A gente pode comprar um carro, a gente pode... Eu tinha o sonho de fazer uma plástica, né? Na época, que era algo que me incomodava, e eu consegui, juntando dinheiro, ganhando pouquinho, mas eu ia lá, eu trabalhava, eu vendia roupa, eu vendia revistinha e eu trabalhava. Olha que incrível, né? Às vezes a gente pensa, né? Muitas pessoas passam por isso, né? Eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho dinheiro, né? Mas tantas pessoas que a gente conhece que começam do zero e vencem, né? E vencem. E foi um pouco da sua história, né, Bruna? Fala para mim, Bruna, sobre casamento, maternidade, né? Os desafios, emocional, superação, porque você, né, teve um problema emocional, assim, também como eu tive, né? E por isso eu estou aqui entrevistando empreendedores, contando histórias, porque lá atrás também todas nós passamos por períodos difíceis, né? E faz parte, né? Acho que é o que faz crescer. Né? Então, eu engravidei, né? Eu já estava noiva, mas eu engravidei com 22 anos e tive minha filha com 22 e casei, tudo junto, gente. Fui montar uma casa, grávida, e eu falei assim, meu Deus. E eu estava fazendo faculdade ainda. Eu tranquei minha faculdade porque eu fiquei meio abalada com esse negócio de ter que ser tudo, né? De repente eu fui ser esposa, eu fui ser mãe, né? Minha filha é prematura até. Imagina, tem mais essa novidade de você encarar uma criança prematura, meu pai do céu. E assim, também foi de grande aprendizado. Eu passei muita dificuldade, eu e meu ex-marido empregados, sabe, batalhando. E a gente passou uma grande dificuldade com a minha filha, por ser prematura, ela nasceu com alguns probleminhas. E a gente gastou muito nesse período, né? Mas assim, a gente não pediu nada a ninguém. Se dava para comer X, a gente comia. Se não dava, a gente não comia. E a gente passou sozinho, né? E acabou que hoje, depois do meu segundo filho, eu me divorciei, né? Não foi uma separação fácil, né? Com isso, eu tive, né, esses problemas de saúde, né? Eu descobri um problema no coração, que graças a Deus eu tô curada em nome de Jesus. E tenho fibromialgia, né? Que não é fácil. Eu já tive. Realmente não é fácil. Não é fácil. E é totalmente emocional, né? Total. Mas eu creio que você vai ficar curada também, porque eu fiquei. É isso aí, em nome de Jesus. Né? E vamos lá. No caso, quando você percebeu que a mudança dependia de você, né? Porque você sempre lutou muito, desde os 15 anos, né? Ali naquela fase de dificuldades, e aí você viu que você tinha que trabalhar, que você tinha que correr atrás. E isso foi bom para você, como você disse, né? E como você, assim, como teve a separação, você se viu sozinha, porque a gente não casa para separar, de jeito né? nenhum. Pelo menos, né, a gente pensa que o casamento é para sempre, é para durar, mas acontece, né? Então, assim, como você viu que o seu crescimento dependeria totalmente de você? Claro que você já tinha essa visão lá atrás, mas assim, eu digo para a transição, né, para o empreendedorismo. Não foi simples. Até porque, assim, eu sou muito grata ao meu ex-marido, né? A gente tem uma relação hoje boa. Mas, assim, ele colocou algumas crenças limitantes em mim, né? Que eu era incapaz, que eu não ia conseguir, que tudo que a gente tinha conseguido foi porque ele estava comigo. E quando eu me separei, eu trouxe isso junto. Eu trouxe exatamente todas essas coisas na minha mente. Eu falei, já era para mim. Eu fui lá, eu sempre batalhei, eu sempre fiz, mas ele o tempo todo, né, porque eu comecei a namorar ele nova também, ele estava comigo, e agora?
Eu não vou conseguir. A tal da dependência emocional, Total, total. Isso, gente, é muito triste, porque você coloca a sua vida na mão do outro. Você esquece que você é um CPF, você é capaz, né? E eu não me sentia capaz. E ali, assim, foram dias muito duros. Eu ouso dizer que a necessidade me fez acreditar, me fez ousar na vida. Porque eu tinha 2 filhos dependentes de mim, moralmente, e eu queria passar uma boa imagem para eles, né? E financeiramente. Então, assim, eu não tinha outra opção, a não ser arregaçar minhas mangas e tentar. E deu certo. Isso é muito maravilhoso, né? A gente, quando passa por dependência emocional, né? Eu também passei lá atrás, quando adolescente. E tem também as coisas que a gente passa na nossa infância, que a gente traz também, né? É o DNA, né? É o DNA. E eu costumo dizer também, né? Quando eu entrevisto as pessoas, quando eu falo alguma coisa, que nós temos a nossa identidade, né? Cada um tem a sua. Não existe ser humano igual, né? Então, assim, a Bruna é única, a Bruna é forte, ela precisou, né? Passar por aquela situação difícil para que ela tivesse, né, hoje o seu negócio, né, que ela fosse uma empresária de sucesso e com uma bagagem riquíssima, né? Que para suportar, né, as coisas que a gente passa mesmo. Isso, porque a gente encontra uma força, né, Bruna, que a gente acha que, como? Da onde que saiu isso? Onde sai? A gente não conhece a força que nós temos, que Deus nos dá até a gente passar. Exatamente. Não é? E a gente fica assim, muitas vezes, né, eu falando de mim agora, quando eu estava passando pela situação, eu falava assim, eu não vou suportar. E de repente Deus me dava uma força assim que, né? Que só Ele mesmo, só né? Só Ele. É a gente se colocar na dependência de Deus, sabe? Eu falo assim, eu batalhei muito, batalho muito, trabalho muito, mas eu sou uma pessoa extremamente dependente de Deus, sabe? E eu acho que a minha vida, sem Ele, eu não estaria aqui. Eu acho que eu também não. Eu não estaria, porque, assim, eu falo... Tudo isso, né, que eu vivo hoje, eu falo que, assim, os sonhos de Deus são maiores que os nossos e são de verdade, gente, é de verdade. Porque quando a gente coloca na dependência dele, quando a gente coloca os nossos projetos em Deus... Nossa, é algo sobrenatural acontece, né? Sim. Eu jamais imaginei que ia andar nas rodas que eu ando hoje. Jamais. É porque Deus, realmente, Ele, quando coloca a gente num lugar, Ele sabe o que está fazendo. E, assim, Ele não é homem para que minta. Então, se Ele prometeu, só mesmo se nós sairmos dali daquilo que é o propósito dEle para a nossa vida, né? Então, assim, esse programa aqui também foi uma promessa de Deus na minha vida, porque, assim, eu estou falando de mim, né? Estou entrevistando você, mas... mas assim, é isso, é uma interação, né? Eu achei que eu não voltaria mais, né? Por causa do problema emocional que eu tive. Eu achei que eu não trabalharia mais na profissão como jornalista. E olha só, eu aqui com esse programa agora, um presente dele, né? Honra dele, porque ele me prometeu. E a palavra dele, ele não volta atrás, né? Isso aí. Então, eu creio que isso aconteceu com você, porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente recorre a ele, né? E não só nos momentos difíceis, né? Mas nos difíceis a gente desespera, né? Só vem de ti, Senhor. Porque tem certos momentos que a gente passa que é só Ele. Ele não permite que ninguém nos ajude, porque Ele quer que a honra seja dele. Exatamente. Né? E isso é maravilhoso. Vê, né? Pandemia, né? Pandemia, a gente viveu isso daí de uma maneira tão louca, né? E ali eu falei, meu Deus, você me deu isso tudo, eu vou perder tudo. Não dá mais. Eu falei, gente, a minha última loja, né, eu te contei isso, eu abri com 2 meses antes da pandemia, cheia de conta para pagar. Eu falei, como paga essas contas? E Deus vai lá e... Calma, mas eu não conseguia acalmar não, gente. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Eu fiquei uma semana tudo chorando, fechado. uma semana acreditando. E aí, tipo, aí eu falei, cara... Eu perdi a fé. Eu falei, mas não posso? Como é que eu vou perder minha fé agora, gente? Eu vivi até aqui. Cheguei até aqui. E só tive tudo isso porque Deus quis. Deus vai dar o jeito. E aí eu enxuguei minhas lágrimas e fui viver a pandemia aí, normal, né? Como todo mundo. Tensa, né? Mas... E quando eu voltei, eu falei, será que eu vou voltar para fechar as portas? E uma coisa que eu sempre tive muita preocupação, mais do que comigo...
com os meus profissionais, com os meus funcionários, né? Eu não era só minha vida que estava em jogo, né? E nem só a deles, eram das famílias que dependem deles. Aquilo me deixava mal, né? Eu falei, eu não posso desamparar essas pessoas, né? Eu não tenho dinheiro para dar para elas, mas eu não posso deixar sem trabalhar. Sim. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele ajusta tudo, gente. E eu voltei. E as coisas foram tomando um jeito. As coisas foram sendo parceladas, o dinheiro foi entrando. E estamos aí. Eu costumo, assim, dizer que isso aí é porque você pensou no outro, né? Quando a gente pensa no outro, né? Porque a palavra de Deus, ela fala que melhor dar do que receber. Sim. E quando você dá, você recebe em dobro, né? É verdade. Eu queria que você me falasse, Bruna, você comentou comigo, né? Sobre a franquia, né? Com o Walter Coifé. E que você trabalhou com ele um período e depois você parou. E aí ele te chamou novamente, não foi isso? Isso. E aí você falou, não, agora eu só volto se for franqueada. Brincando, né? E a franquia nem existia. Conta essa história aí pra gente. Então, o Walter Coifé era uma empresa de 60 anos no mercado, né? E eu trabalhei lá como gerente. E nós tivemos uma relação, né? Eu criei uma história lá, trabalhei com ele 6 anos. E saí de lá, fui para um outro lugar que tinham me chamado. Mas a amizade ficou, o carinho ficou, né? A admiração. E um dia ele me chama para conversar. E brinca, minha filha, você quer voltar? Poxa, eu tenho uma vaga para você. Aí eu falei, não vou voltar agora. Eu só volto se for como franqueada. Brincando, gente. Olha, as palavras têm poder. Porque eu não tinha esse desejo dentro do meu coração. Esse desejo não estava plantado em mim. Eu brinquei. Interessante, né? Era projeto, né? Exato. E ele não tinha nenhuma franquia. Todas as lojas eram próprias dele. E ele imediatamente falou assim, então tá fechado, você vai ser minha primeira franqueada. Eu falei, como? Eu não tenho dinheiro. Conta essa parte aí, que eu acho interessante também. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro. Eu sabia bem de como monta um salão de beleza, né? Principalmente em shopping. Eu falei, não tenho esse dinheiro. E o Walter, hoje ele tá com 83 anos, né, gente? Já é uma pessoa de idade. A minha primeira franquia, ela vai fazer 10 anos agora em outubro. Ou seja, ele também já era um senhor, né? E ele estava tirando o nome dele das empresas, passando para os filhos, porque ele não queria mais esse envolvimento, né? Nas empresas. E quando ele fez essa proposta para mim, eu falei, eu não tenho esse dinheiro todo. Aí ele, minha filha, pega no banco. Eu falei, eu? Quem sou eu para conseguir um dinheiro desse no banco? E dali eu fui para casa, né? E o tempo foi passando. E eu não comentei aquilo com ninguém. Um belo dia eu converso com o meu ex-marido e falo assim, você acredita que o Walter me falou que ele quer que eu seja a primeira franqueada dele? E ele falou, ué, e o que você está esperando? Eu falei, primeiro, dinheiro. E segundo, que não posso ser franqueada. Imagina eu como franqueada. E nessa época você tinha quantos anos, Bruna? Eu tô 42, fazia 10 anos, eu estava com 32 anos. Não, na verdade, essa história começou, eu tinha 31, porque a gente ficou 1 ano negociando. A gente ficou 1 ano de negociação, eu e ele. Sabe por que eu te fiz essa pergunta, assim? Porque muita gente, né, acha que, tô muito velha para começar a empreender. Nossa! Gente, eu achava isso também, né? Porque eu fiquei um período fora da CLT, sem trabalhar, porque eu fui mãe, optei por ser mãe, então, assim, eu me achava incapaz de voltar. E aí, uma amiga minha com 50 anos passou para um concurso e me contou. Falei, caramba, então tem jeito para mim ainda. Então, né, isso é tão maravilhoso, né? 31 anos você começou a empreender. Então, vou fazer um parêntese. Você acredita que a minha mãe passou num concurso? Agora? Qual a idade da sua mãe? 67. Aí. É maravilhoso. Gente, isso, né? É isso. Não desistia. É sobre isso. Era um sonho dela. E ela não desistiu e conseguiu agora, aos 67 anos. Já aposentada. E hoje, né, com o empreendedorismo feminino, as mulheres estão empreendendo aos 40, aos 50, Sim, não tem aos idade, 60 não tem anos, idade. né? A idade são modelos, é do né? seu sonho. É verdade. Não tem idade isso. Antigamente, uma mulher com 40 anos, né, já era considerada idosa, é verdade. Minha mãe com 40 anos tinha cara de vovó. Quer dizer, eu fui criada pela minha avó, né? Então aos 40 anos. E hoje a gente vê, né, a diferença, né? Eu falo isso assim, eu estava até conversando com uns amigos meus semana passada sobre isso. Eu falei, eu já conheci minha avó velha.
Mas ela nem era velha. Mas eu conhecia aquela vovó bolinho, gente. Até sabe? o jeito que elas se arrumavam, Sim, que elas cabelo cortavam branco, o cabelo curto, sabe? né? A minha avó era aquela vovó, sabe, de fazer comidinha gostosa. Minha mãe não é não, gente. Minha mãe não é a avó dos meus filhos. Ai, minha mãe é gatona. É. Já a minha mãe também. Minha mãe não era vovó. Minha mãe era gata, assim. É, minha mãe é 40 gatona anos, também. era muito bonita. É. Hoje ainda é muito bonita, com 70 e poucos Minha anos. mãe também, é. E é isso. Vamos lá, dar continuidade aqui. Vamos lá. Você falou sobre a franquia, né? Você tem 3 salões, né? Isso. Aí, voltando ao que eu estava falando sobre o Walter, né? Sobre aquela história Sim. que... Como é que eu consegui, né? Gente, aí eu fui lá no Walter e falei... Aí o Walter passa mal, fui visitar ele no hospital. E aí estreitamos o assunto no hospital, gente. Verdade. Aí ele falou assim... Tá bom, então eu aceito ser seu sócio. Só que com a promessa de que você vai comprar a loja. Nossa, O restante da loja. Que proposta. Aí ele, 2 anos. Sério? Eu falei, 2 anos, meu Deus, será que dá? Gente... Ele sabia que dava, né? Deu. E assim, ele foi lá, ele entrou comigo, acreditou em mim, mais do que eu mesma. Que lindo, né? Porque no momento que a gente está, né, assim, as pessoas, né, tem gente que acredita mais na gente do que a gente mesmo. Nós mesmos, porque as pessoas, elas enxergam o potencial que a gente não vê, né? Exatamente. E assim, eu fui, ele virou meu sócio, eu consegui o restante do dinheiro, montamos a loja, a primeira loja que foi no Shopping Boulevard. E dali veio né, outras histórias, né? Que aí veio o Shopping Solacap, veio o Top Shopping Nova Iguaçu. E o mais interessante, né? Quando eu digo, gente, que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Quando veio a proposta, né? Principalmente a mais engraçada, eu acho que foi a do Top Shopping. Eu estou inaugurando a minha loja de Solacap. E na hora que está abrindo a porta, eu vejo 3 homens no parapeito do shopping. Só que a gente acabou atrasando a abertura da loja, né? Eu comecei a achar, gente, que era para roubar a loja. Eu comecei a ficar apavorada. Eu chamei a segurança. Porque eu falei assim, gente... Olha, esses 3 rapazes aqui estão há muito tempo parando aí. E eles podem estar aqui para roubar a gente. Não era para fazer a proposta para o Top Shopping. E eu passei para o Walter, falei, não, isso não é para mim. Como eu falei do Solacap também, não era para mim. Uhum. E algo, quando é de Deus, fala assim, não, tem que ser você. Aí eu falei, mas o Walter arrumou outro franqueado. E o Walter tentou, gente, arrumar outro franqueado. Uhum. Mas tem que ser você. Isso é uma palavra muito forte, sabe? Porque é pra gente ter certeza que a gente não pode recuar quando Deus bota a gente num negócio. É verdade. E eu tentei, olha, gente, eu testava Deus em todo momento. Falei, Deus, se for de ti esse negócio, vai acontecer. Eu vou falar um absurdo que eles não vão aceitar. Chegava lá e eles aceitavam, meu Deus! Ai, Senhor, é verdade isso. E assim foi, né? E estamos aí. O Walter me ajudou muito. Deus me deu as minhas lojas como presente. E foi um presente muito além do que 3 lojas físicas. Né? Do que 5, né? Porque contando com as 2 barbearias, foi muito além. Foi um resgate de autoestima. Foi um resgate do ser, sabe? De que, assim, eu tenho valor. Sabe? Eu sou uma pessoa importante. Eu tenho valor. Sabe? Eu acho que isso valeu mais do que qualquer coisa que está envolvida. Sim. Foi eu me descobrir, foi eu olhar para mim de novo, eu me reconhecer, eu entender que eu tenho um CPF, me amar, sabe? Porque eu amei mais do que me amei. Sim, né? Se a gente não se ama, como exatamente. vai amar, né? Então, hoje, eu olho essa história toda e eu falo assim, o presente de Deus não foram as minhas lojas, foi porque através dela eu tinha que passar limpo algumas coisas na minha vida. Uhum. Né? Eu tinha que me resgatar, eu tinha que olhar para mim. E foi desse jeito. Que lindo, né? Que história maravilhosa. Me conta agora sobre os eventos que você faz, que eu tô sabendo que você fez o evento no Jockey, né?
Não, a gente fez no Windsor da Barra. No Windsor. Que foi a Conferência da Marinha Mundial. Gente, foi um evento incrível. A gente está em junho, né, ainda, gente? Foi final de maio, começo de junho. A gente ficou lá praticamente 10 dias. Montei salão e uma barbearia lá, improvisado. A gente, para atender 800 pessoas, né, que estavam nessa conferência. E assim, nossa, do mundo inteiro, gente. Lindo, lindo o trabalho deles, lindo o evento, perfeito, uma organização incrível. E a gente foi escolhido para estar lá também. Impressionante, né? Que Deus leva a gente em lugares que a gente... Nossa, é muito legal. Não imagina, né? Muito legal. E na sequência, a gente está fazendo o Festival de Cinema de Vassouras. A gente está fazendo a produção de todos os artistas de lá. A gente fez a abertura agora, dia 16. Eu estou indo para Vassouras agora, sexta-feira, né? E a gente vai fazer o encerramento, que vai ser, né, dia 24, sábado. Também a gente está fazendo a produção de todos os artistas de lá. Eu e uma equipe minha vamos estar lá para participar desse momento também tão bacana, né? E do cinema brasileiro, que a gente tem que valorizar muito, que a gente pouco fala, pouco valoriza. É verdade. E tem grandes atores nossos que a gente exporta aí, né? E que está aí fazendo filmes que a gente precisa, né, valorizar um pouquinho mais. Então, a gente está nessa também. Um evento que eu acho que também, do final do ano passado, marcou muito a minha vida. Já fiz muitos eventos, sabe? A gente faz muito desfile, a gente faz muita feira, né? Mas um evento que eu fiz aqui também em Nova Iguaçu foi o casamento social. Eu me lembro. Eu tinha um sonho, né? De fazer um evento e de fazer uma ação social em Nova Iguaçu. E dentro do meu salão, a gente tem uma sala de noiva, né? Que é uma sala VIP, que a gente chama para as noivas se arrumarem e tal, e saírem de lá produzidas. Sim. E eu falei, gente, mas eu quero presentear alguém. E nós fizemos um sorteio no Instagram para quem tinha o sonho, né, de casar com todas as pompas de um casamento, mas não tinha condição. E ficou na final 3 casais, e o casal que a gente premiou, que foi o vencedor. Que história linda também, né? Uma história linda deles. E a gente fez o casamento com todas as pompas de um casamento comum dentro da praça de eventos do Top Shopping. Gente, a gente parou o Top Shopping com buffet, com ornamentação, com vestido de noiva. A aliança de ouro, a Casa das Alianças deu pra gente. Que lindo, pra gente premiar eles. Olha que lindo. Né? Então, tudo a gente conseguiu com parceria. E a gente fez um grande casamento pra eles, assim, como se fosse um casamento realmente comum. Lindo demais, né? Walter Scovifé ali realizando sonhos, né? Que esse é o propósito. Através de parcerias, né? Fazendo ações, né? Isso é muito legal. E me conta sobre o Instituto, né? Que você me contou que tem um projeto para fazer um Instituto. Isso, tem um Instituto também. Eu tenho muito, né? Isso é uma coisa que a gente tá começando já a tomar forma, né? A gente já começou com os workshops aí. Mas, assim, o chamado realmente é para fazer como obra social. E eu não posso fugir disso, né? E essa questão a gente já está desenvolvendo para fazer os cursos de mudança de vida, né, das pessoas, para que elas, com isso, né, para que com uma profissão, elas consigam mudar de vida. Assim como eu mudei a minha vida, todo mundo pode mudar, né? Então, assim, tem mulheres hoje presas a casamentos, presas a infelicidades, tem pessoas dependentes dos outros, e a gente vai estar dando uma profissão para essas pessoas, para que elas saiam, né, dessa vida. Parabéns pela iniciativa. Bruna por Bruna. Ai, olha, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho muito orgulho de mim, sabe? Mas eu também sou uma pessoa muito temente a Deus, sabe? E é isso. E qual o conselho que você daria para o nosso público aqui que está nos assistindo, Bruna? Que deseja começar e não tem recurso? Acredita, não é fácil, gente, não é fácil. Não vai ser fácil, porque também o que é fácil não tem nem gosto, né? Mas assim, tem que acreditar e tem que trabalhar. Porque a gente de braço cruzado e falando assim, mas hoje eu acordei 7 horas da manhã e dormi meia-noite. Mas não é só um dia, são vários dias. Abrindo mão, gente, do que a gente entende que é futilidade na vida. Vai ter que abrir? Você tem que abrir mão de umas coisas para ter outra. Então, assim, não é fácil.
Então, mas acreditando e trabalhando, todo mundo, e você fala para todo mundo é capaz. Todo mundo. A perseverança, né? Fazer um pouquinho em cada dia. Sim. E quando você vê, Deus vai abrindo as portas. Vai, né? porque você tá ali, você tá fazendo acontecer. É movimento, né? Movimento gera movimento. Sim. Eu quero te agradecer, tá? Por essa entrevista maravilhosa, por esta história incrível que você trouxe aqui pra gente, né? E eu quero te dizer também que o nosso programa está disponível. Quando você começar a fazer ação social, pode contar com a gente, que será um prazer. Tá? Quero que vocês divulguem aqui, gente, porque a gente precisa alcançar muita gente, alcançar muitas vidas para mudar muita vida por aí. Que esse é o propósito real. Te agradeço mesmo, Bruna. Muito obrigada por você estar participando aqui da nossa estreia. Tá? Eu que te agradeço. Agradeço aí seus telespectadores, tá? Tenha uma semana abençoada. Tá? Uma semana de vitórias para todo mundo. E falando aqui para vocês, a Bruna, ela é uma das apoiadoras aqui do programa, tá? E a gente conta aqui com ela também. Um grande abraço para todos e até a próxima semana. Obrigada, Bruna. Obrigada.